Que a graça e a paz do Senhor estejam sobre as nossas vidas, amém, amados? Que alegria nós estarmos aqui mais uma vez, nessa oportunidade que os pastores têm cedido a nós, e nessa noite tão preciosa, onde nós temos experimentado aí dessa presença de Deus. Quantos têm sentido a presença de Deus nesse lugar? Está palpável, né? Aí eu falei assim, Senhor, misericórdia, daqui a pouco eles me chamam, né? E eu, por favor, Deus, por favor, não me deixe atrapalhar aquilo que o Senhor está fazendo. Que noite tremenda, que presença de Deus, que louvor encantador, que unção, que graça maravilhosa, derramada a presença de Deus. O Senhor está entronizado no meio dos seus louvores nesse lugar, amém, amado? Você pode dar um aplauso a Ele nessa noite. Bendito o teu santo nome, meu Deus, bendito o teu santo nome para sempre. E é com muito temor e tremor que nós subimos aqui na responsabilidade de sermos garçons daquilo que o Espírito Santo tem preparado para a sua igreja. E eu quero compartilhar uma palavra, irmãos, que é desafiadora. Ela foge um pouquinho do tema central desse retiro, mas eu tenho certeza que é um desafio que começa no âmbito individual, mas que se estende para todos nós. Porque um crente, uma vida que anda em vitória, um de nós que estamos caminhando em vitória, nos tornamos bênção para todo o corpo, para toda a comunidade, para toda a comunhão do corpo de Cristo. A palavra do Senhor diz que se um é honrado, todos se alegram com ele, todos são beneficiados. Então nós precisamos entender que cada um de nós tem uma responsabilidade, não só consigo mesmo, mas a minha vitória, a minha conquista, o ser bem-sucedido em Deus, beneficiará toda a comunidade de Cristo Jesus, toda a igreja do Senhor Jesus será abençoada pela minha trajetória em fé. E eu quero compartilhar com os irmãos, eu pedi para eles projetarem ali, se for possível, né, a palavra, os slides, para que você possa ter um pouco de facilidade de acompanhar comigo ali. E nós vamos falar sobre este tema, o meu depósito. Diga comigo, o meu depósito. E o tema que nós vamos estar falando sobre o meu depósito está naquela passagem lá, não sei se dá para ver, visualizar, 2 Timóteo, segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 1, dos versos 6 a 12. Então quero que você abra a sua Bíblia, pode deixar nesse slide aí, 2 Timóteo, capítulo 1, dos versos 6 a 12. Eu vou ler na versão revista e atualizada. Diz o seguinte: por esta razão, pois, te admoesto, Paulo dizendo para Timóteo, que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos, a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, glória a Deus por isso, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. Verso 12 ele diz: e é por esta razão, é justamente por isso que eu estou sofrendo essas coisas, todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, estou certo
de que Ele é poderoso para guardar, diga comigo, o meu depósito. Ele é poderoso para guardar o meu depósito. Na NVI diz aquilo que tenho confiado a Ele. Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Vamos fechar os olhos e fazer mais uma oração. Pai, diante da leitura da Tua palavra, nós pedimos nessa noite que o Senhor nos dê agora quietude de alma e ao mesmo tempo despertamento do Espírito, para estarmos captando tudo aquilo que o Senhor estiver ministrando a nós por meio da Tua palavra. Que o Teu Espírito tenha toda a liberdade, porque onde Ele está, a liberdade se manifesta, cadeias são quebradas, grilhões despedaçados, a cura se manifesta, o poder do Senhor está agindo aqui, orações são respondidas. Senhor, não sou somente eu que estou ministrando, a prioridade, a primazia do Senhor, enquanto estamos falando aqui, ministra, cura, salva, fala aos corações. Que o Senhor esteja, Senhor, em todo o controle desse lugar, juntamente com os Teus anjos. Repreendemos daqui tudo aquilo que possa ser dispersão nas nossas vidas e trazemos cativo agora todo o nosso pensamento, toda a nossa mente ao conhecimento de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém e amém. Queridos, quando nós olhamos para esta imagem aqui, essa figura, você está vendo ali justamente um depósito. Está ali diante de nós um depósito. E o que você visualiza naquele depósito? O que você está visualizando lá? Dá para ver alguma coisa? Barras de ouro. Barras de ouro. Barras e mais barras de ouro. Diz que o ouro é um dos metais mais pesados que existem, né? A gente olha para uma barra daquela lá, pensa assim, ali deve ter 1 quilo, alguma coisa. Talvez tenha 5 a 10 quilos uma barra daquela. Agora imagina, 1 grama de ouro. Alguém mexe com ouro? 1 grama, né? Não é 1 grama, é 1 grama. 1 grama de ouro. Quanto que vale 1 grama de ouro? 1 grama. Alguém sabe me falar quanto está valendo 1 grama de ouro? 100, alguém disse 100 reais. Vamos pegar essa 1 grama, 100 reais. 1000 gramas, 1 quilo. 1000 gramas seria quanto? Faz a conta aí para mim, os contadores, os engenheiros, né? Então, 1000 gramas vezes 100, seria 100 mil, é isso mesmo? Então, 1 quilo de ouro é 100 mil reais, eu estou certo ou não? É isso mesmo? Está aqui atualizado o valor. O valor atualizado não é 100, irmãos. O valor atualizado é 232 reais. Então, 1 quilo de ouro é 232 mil reais, é isso? Está certo ou não? 232 mil reais. Agora pensa comigo, uma barra dessa deve ter por volta de uns 5 quilos. Barra grossa, pesada, talvez uns 5 quilos ou mais. É um dos metais mais pesados que existem. Então, incalculável. O que tem ali naquele depósito é incalculável. Incalculável. Aí você pensa assim, pastor, isso aí é assim, só uma fake, uma montagem, o que é isso? Não, nós estamos falando ali de um dos depósitos mais importantes do mundo. Pode passar a próxima imagem. Pode passar o próximo slide para nós visualizarmos, se é possível. Muito bem, este é o Fort Knox, nos Estados Unidos. Fort Knox, nos Estados Unidos, está no estado de Kentucky, e é o depósito que contém as maiores riquezas do mundo, estão ali dentro. Está a base da economia da nação mais forte do mundo, está ali dentro. Está lá dentro daquele lugar. É um dos lugares mais guardados, mais protegidos do mundo. Aquele lugar ali é inacessível, não tem turismo. Ninguém entra naquele lugar. A segurança é fortíssima, o sistema de segurança é o melhor do mundo. Fort Knox,
onde existem aquelas barras de ouro que estão ali, e muito mais coisas, algumas coroas da história, alguns quadros importantíssimos da história, literaturas e outras coisas mais, estão guardadas naquele depósito. Considera-se o lugar mais seguro do mundo, aquele depósito ali. O que é um depósito? O que é um depósito? Além dessa definição, lugar ou compartimento onde coisas são guardadas, depósito também é comparado a um armazém, almoxarifado, celeiro, silo, estoque, banco, repositório, arquivo, paiol, arsenal. Isso é um depósito. A palavra do Senhor está dizendo para nós, ali em segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, que Deus tem para mim e para você um depósito. O apóstolo Paulo diz para Timóteo: eu sei que eu tenho crido, e eu sei que Ele é poderoso, diga comigo, poderoso. Ele tem todo o dínamos de Deus, todo o poder de Deus está nele. Para, qual o objetivo? O apóstolo Paulo diz para Timóteo: para guardar o meu depósito. Então há alguém que guarda o meu e o seu depósito. Agora, a primeira pergunta que nós precisamos fazer é: por que nós precisamos de um depósito? Por que eu e você precisamos de um depósito? Por que o apóstolo Paulo está dizendo que Deus tem para nós um depósito? Deus tem um depósito para mim, Deus tem um depósito para você. E o que existe no meu depósito pode ser que não exista no seu. Há um depósito para cada um de nós. E existem coisas específicas, eu quero falar de 5 delas, que estão dentro desse depósito, ou podem estar dentro desse depósito, vai depender de mim e de você. Agora, por que é que precisamos de um depósito? A primeira coisa, a primeira resposta, pode passar o próximo slide. A primeira coisa, por que é que precisamos de um depósito? Primeiro, porque é no depósito que nós guardamos aquilo que para nós é precioso. Se nós não sofrermos daquela doença, né, os acumuladores, então, para nós um depósito, os acumuladores guardam tudo quanto é porcaria, né, coisas que não prestam mais, estão guardando. É uma doença psíquica, é uma doença da alma, porque é uma falta de dentro dele que o faz fazer isso, acumular com todas as coisas, inclusive lixo. Mas se somos pessoas normais, que o Senhor nos dê essa normalidade, somos pessoas normais, o que nós guardamos dentro de um depósito? Pode ser uma caixinha dentro da nossa casa, pode ser um baú, pode ser um cofre. O que guardamos? Primeiro, nós guardamos aquilo que é precioso para nós. Ninguém guarda aquilo que não tem valor. Agora, é lógico, talvez um anel, você vai lá no Orives, você vai em alguém que conhece de valores e tal, talvez aquele anel não é tão caro, mas ele tem um valor para você inestimável, porque quem te deu foi a sua avó ou a sua bisavó. Aquilo é muito precioso para você. Talvez você tenha guardado numa caixinha uma carta com algumas palavras apenas, uma frase, 2, algumas coisas escritas. Aquele papel, o valor dele é ínfimo, não tem valor praticamente nenhum. Mas aquela carta foi escrita pelo seu amor, pelo amor da sua vida, quando vocês estavam enamorados. E ele te enviou uma carta, né? Como a pastora Sandra tem uma carta minha que eu mandei para ela, que demorou 1 mês para chegar. Não existia esse negócio de celular, né? Como é que é esse negócio, pastor Galera? 1 mês, né? Hoje parece que nós não temos essa noção. Mas ela estava em Porto Alegre, eu em Minas Gerais, em Araguari. Escrevi uma carta apaixonada para ela, dizendo: eu preciso estar perto de você, sou apaixonado por você, você é a princesa da minha vida, o presente de Deus para mim, estou apaixonado. Escrevi aquela carta, fui no correio, enviei, né?
E aí, irmãos, até chegar lá, até chegar lá, aí depois para ela responder, irmãos, você quase dava um infarto. Você fala, meu Deus, cadê a carta dela? Será que ela desistiu de mim? Então, aquela carta, ela tem guardado alguns bilhetinhos, né, Sandra? Ela tem guardado alguns bilhetinhos, porque aquilo tem valor, uma representação, algo que fala com você. Então nós guardamos aquilo que tem valor para nós. Guarde a sua casa, meu irmão. Pessoas que não guardam a sua casa, a sua família, estão dizendo com essa atitude, não tem valor para mim. Pessoas que não guardam o seu casamento, pessoas que não guardam o seu coração. Se você não está fazendo isso, é porque isso não tem valor para você. Pessoas que não guardam a presença de Deus em sua vida, que não cultivam essa presença. Nós guardamos aquilo que tem valor para nós. Segunda coisa que nós guardamos em um depósito, olha só, segunda razão, para que aquilo não se perca. Eu não posso perder aquilo, então vou guardar num determinado lugar. Eu sei que quando eu precisar, eu vou até aquele lugar, ele está lá. Se eu guardar em qualquer lugar, pode se perder. Então eu tenho um lugar específico no qual eu vou guardar aquilo que é precioso para mim. Com qual propósito? Para que aquilo não se perca. Por isso a igreja do Senhor é o depósito de Deus, onde Ele tem guardado a preciosidade dos seus filhos. Eu e você somos guardados por Deus nesse lugar. Diz a palavra que nós estamos aqui na igreja, debaixo de suas asas. Quantos estão debaixo das asas do Senhor? Ele nos guarda por debaixo das suas asas. Ele nos protege com as suas penas. Nós precisamos estar guardados em um lugar para que não nos percamos. Não nos percamos. Pessoas que ficam de lugar a lugar. Hoje eu estou aqui na Cristo Salva, mas eu estou em outro lugar, porque assim, pastor, eu sou livre. Irmãos, nesse lugar, nesse negócio de você ficar de um lugar a outro lugar, você vai se perder. Você vai acabar se perdendo. Pessoa que acostuma, pega a chave do carro, põe aqui um dia, ali outro dia colar, e não sabe, uma hora, irmãos. Essa chave vai se perder, sim ou não? Porque não tem um lugar. Não tem um lugar. Diga para a pessoa que está do teu lado, aqui é o seu lugar. Aqui é o seu lugar, meu irmão. Aqui é o seu lugar. Não se perde, não. Não se perde, não. Então nós temos um depósito para que aquilo não se perca. Para que aquilo não se perca. A terceira razão é para que não sejamos roubados. Por que existe um depósito? Para que aquilo sendo guardado, não sejamos roubados. É por isso que você coloca seu carro na garagem. E eu pensava, irmãos, que esse negócio de ficar roubando carro, né, fora da garagem, já estava fora de moda. Esse negócio já não funcionava mais, não, né? E apesar, afinal de contas, o carro tem seguro, e se roubar, para alguns até faz um favor, né? Leva mesmo, leva mesmo para o seguro pagar. Então, o que aconteceu comigo com a Sandra? Nós alugamos um carro, nós alugamos uma EcoSport, pastor Vilela, alugamos uma EcoSport. Aliás, nós não alugamos uma EcoSport, nós alugamos um carro numa categoria mais simples, fomos lá na locadora para retirar, e não tinha mais daquela categoria, e no contrato diz assim, olha, em caso de falta daquela categoria, você pode pegar numa categoria superior. Eles falaram, está aqui uma EcoSport para você viajar. Eu falei, beleza, ótimo, excelente. Fiquei rindo até as orelhas, irmãos. Entrei naquele carrão, né? Coisa boa. Fiquei satisfeitíssimo. Aí, cheguei lá em Porto Alegre, porque nós fomos lá ver os parentes da Sandra. Fui estacionar lá no posto, porque o apartamento dela não tem garagem. Mas é um lugar de muita movimentação, pessoas entrando e saindo do apartamento ali, muitos prédios em volta. Lugar até legal, muita movimentação, tem shopping perto, tem farmácias e tal, e
e posto de gasolina, muito movimentado, assim, pessoas entrando, saindo, tudo bonitinho, algumas casas bonitas, alguns prédios bonitos e tal. Eu falei assim, ó, aí fui deixar no posto, R$ 40 por noite. Falei assim, não preciso disso. Esse negócio de roubar carro tá fora de moda, apesar de se roubar também tem um seguro, tá. Aí deixei de fora. Irmãos, primeiro dia não deu nada, segundo dia não deu nada, terceiro dia nós fomos passar 2 dias em Gramado, passear em Gramados, fica pertinho lá de Porto Alegre, fomos lá, passeamos em Gramado, voltamos, aí deixei outra vez lá fora da garagem, não deu nada. Quando foi no último dia da gente ir embora, aí o carro estava lá, não roubaram o carro, mas a Sandra falou assim, eu fui lá com a tia para comprar um pãozinho, eu senti falta daquele pneu. Parece que aquele pneu fica do lado de fora. Não está lá não, parece. Eu falei assim. Olha, e tem mais, hein? Parece que tiraram, ainda deixaram até aquelas porquinhas aqui, deixaram lá encostadinho, fizeram esse favor para você. Eu falei, oh meu Deus do céu, né? Roubaram o step. Aí o que eu fiz? Peguei o carro, ó, lógico, né? Eu pedi para rebocar o carro, porque ele estava sem step, não podia movimentar com ele. Pedi para rebocar o carro, fui, através do seguro através da seguradora, eu fui até a casa de locação, né? A locadora. Cheguei lá e falei assim, ó, aconteceu isso, roubaram o pneu, eu estava saindo de viagem, voltando. Eu preciso de outro carro para voltar, porque como é que eu viajo com esse carro sem step? Aí ela virou e falou assim, não pode, né? Eu não posso. Ela olhou no sistema e tal, olhou no sistema, falou assim, R$ 1.788, o senhor vai pagar como? Eu falei assim, como é que é? Ela falou assim, R$ 1.788, o senhor vai pagar que jeito? No crédito, no... Falei, moça, não está no seguro, isso aí está no seguro, não está? Está no seguro, mas tem uma franquia, e a franquia é de R$ 2.000, então está dentro da franquia, o senhor tem que pagar o step. O senhor está dizendo para mim que um pneu daquele é R$ 1.788? Ah, está aqui no sistema, é 1.788. Irmãos, sabe o ladrão da alegria? Não roubou só o pneu, não roubou só o pneu. Falei, misericórdia, liguei para Guari, meu advogado, o que eu faço? Mas tal. Não, eles te entregam um carro, não querem entregar e tal. Aí a moça virou para mim e falou, moço, aí ó, no mercado, o senhor encontra mais barato. Faz o seguinte, não vamos dar entrada no sistema não. O senhor consegue comprar esse pneu mais barato. Eu falei assim, então faz pelo menos esse favor para mim. Aí eu peguei o carro, quando eu cheguei lá para pegar o carro tinha sido rebocado, o pessoal da seguradora falou assim, não, isso aqui acontece, é normal isso acontecer. Eu falei, ninguém me avisou disso. O senhor sabia disso, pastor Vilela? Que eles ficam roubando aquele step? Sabia disso? Ninguém me avisou, nem o senhor me avisou disso. Ninguém me avisou isso, irmão. Eu peguei um carro alegre, satisfeito. Ninguém me avisou que aquele pneu eles roubavam. 1.780, isso é um assalto. Aí o cara da seguradora, eles conseguem pneus, porque tinha que ser original, a mesma roda, tudo certo, não pode ser genérico, tem que ser original, com aquele negocinho da Ford, não sei o que, tal. Ele falou assim, ó, te vendo ele por 850, eu já dei uma respirada, irmãos. Metade praticamente, já deu uma respirada. Então, tive que pagar R$ 850, sabe por quê? Porque eu não guardei o carro em uma garagem. Então, se nós não aprendermos a guardar as coisas que são valiosas, uma hora nós seremos roubados. A Bíblia diz que ele veio para o quê? Roubar, matar e destruir. Nós temos guardado aquilo que é precioso, oh meu Pai, nós temos guardado aquilo que é precioso para nós. Deus tem nos dado essa percepção. Então, seja mais prudente do que o pastor Carlinho, guarde, tem uma garagem, bota lá dentro, né?
E quantas vezes nós estamos expondo as nossas vidas para pessoas que não têm maturidade. Aí nós somos roubados na nossa integridade, na nossa intimidade. Quantas vezes jovens ficam encantadas e abrem o coração para o rapaz, e depois são defraudadas, porque não guardou o seu coração, não guardou as virtudes de Deus na sua vida. Se nós não guardarmos aquilo que é precioso para nós, nós seremos roubados. O apóstolo Paulo vira para Timóteo e diz assim: Timóteo, eu sei onde eu guardo o meu depósito. O meu Deus, o meu Senhor Jesus, é poderoso para guardar o meu depósito. Então nós estamos falando, próximo slide, nós estamos falando de um fiel depositário. Nós estamos falando, pode passar o próximo slide, nós estamos falando em alguém que é poderoso para guardar o nosso depósito, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Você pode dar um aplauso a Ele nessa noite? Nosso Redentor, nosso Salvador, melhor garagem, melhor depósito que existe. O nosso Senhor é aquele que guarda, fiel depositário, né? Numa ação judicial ele fica responsável por aquele bem, por dar todo o crédito, para guardar aquilo com fidelidade. Ele é fiel para guardar o nosso depósito. O apóstolo Paulo diz: até aquele dia. Agora, o que é que Jesus está guardando para nós? Eu quero falar nessa noite com vocês sobre, pode passar o próximo slide, sobre estéfanos. O que são estéfanos? O que são estéfanos? Deus está guardando para nós os seus estéfanos. O que são estéfanos? Estéfanos no grego significa coroas. O Senhor está guardando para nós. Então alguém que chama Stephanie? Ah, é? Coroa de Deus, é uma coroa de Deus. E não deixa botar sentido pejorativo, não. Você é bem novinha, né? Coroa, né? Você é uma princesa do Senhor, quem mais? Estéfano, né? Estefânio. Então, significa coroa, algo precioso. E ali na imagem, nós temos um Estéfano, na época de Cristo Jesus, só que ele está revestido de ouro. Na verdade, ele era feito daquelas folhas que é o louro. O louro, por isso que fala as coroas de louro, ou os louros da vitória. Quantos já ouviram essa expressão, os louros da vitória? A pessoa recebeu os louros da vitória, ou seja, ele recebeu esses estéfanos aí, essa coroa. Então, quem recebia esta coroa? Eram os generais que triunfavam nas suas batalhas. Quando eles chegavam triunfantes, eles recebiam dos Césares esta coroa, que era a mesma autoridade do César. Ele estava transmitindo como uma homenagem a ele, esse Estéfano: você é conquistador, você foi para a batalha, venceu e triunfou, por isso está aqui a sua coroa, está aqui o seu Estéfanos. Mas esse Estéfanos, essa coroa, era feita de folhas, e essas folhas eram perecíveis. Aí o apóstolo Paulo, ele vai dizer para nós sobre o primeiro Estéfanos que Deus tem para nós, que está em 1 Coríntios capítulo 9, se você pode abrir lá, 1 Coríntios capítulo 9, a partir do verso 25, se for possível, o pessoal da projeção colocar a passagem, não sei se é possível, senão vou ter que abrir aqui, na Bíblia. Então, se for possível, 1 Coríntios capítulo 9, verso 25, o apóstolo Paulo vai falar ali sobre algo para a igreja de Corinto muito importante. Então, se puder projetar a passagem, 1 Coríntios capítulo 9, verso 25, ele diz assim, ó, isso, todos os que competem nos jogos, não sei qual que é essa tradução, não sei se é NVI, linguagem de hoje, mas está ótimo. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Ele está falando dos Jogos Olímpicos. Ele está falando dessa cultura grega, dos Jogos Olímpicos antigos.
E ele está dizendo especificamente aqui dos que correm, dos que competem, que era justamente a maratona. Então, Fidípides foi o soldado que, segundo a lenda, correu entre Maratom e Atenas para pedir ajuda contra aqueles que estavam atacando a cidade. Então, o que acontece? A distância entre essas duas cidades, Maratom e Atenas, é justamente 42 quilômetros, que é de onde vêm as maratonas, 42 quilômetros. Então, depois disso acontecer, nos Jogos Olímpicos, eles estabeleceram a maratona, e era a principal competição. E o apóstolo Paulo está dizendo, esse atleta, este corredor, ele diz o texto lá, volta do texto, pode deixar no texto se possível, porque eu vou ler 3 versículos, o 25, o 26 e o 27. Então eu vou comentando sobre cada um. Ele está dizendo assim, ó, verso 25 ainda, ele fala assim, ó, que essas pessoas que estão competindo na maratona, vamos contextualizar aqui, ele está falando justamente da maratona, essas pessoas que estão competindo na maratona, elas estão competindo para ganhar justamente essa coroa que ele está dizendo, que é o louro, que é o Estéfanos. Mas esse Estéfanos, apesar dele ser assim importantíssimo, com o passar do tempo, essa coroa ia murchando e perecendo. Mas ele diz, só o fato desse atleta receber de um César esta coroa, isso já era uma marca para ele, por toda a história. Então, eles levavam isso muito a sério, muito a sério. O apóstolo Paulo está dizendo assim, olha, eles se submetem a um treinamento rigoroso, fortíssimo, extrema disciplina, extrema, para competir e ganhar essa coroa. Mas o apóstolo está dizendo, essa coroa que eles vão ganhar, ela vai acabar, ela vai perecer. Verso 26, o que ele diz? Porém nós, irmãos, e ele está dizendo para mim e para você nessa noite, porém nós, irmãos, estamos em uma corrida, estamos em uma competição para ganhar uma coroa não perecível, mas uma coroa que dura quanto tempo, irmãos? Dura para sempre. Deus tem uma coroa para que você coloque no seu depósito, uma coroa que dura para sempre, que dura por toda a eternidade. Na outra tradução diz uma coroa incorruptível, incorruptível. Verso 27 ele fala assim, olha, verso 26 ou 27? 26, né? 26 já li? Já li. Então, 26 não li não. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, o apóstolo Paulo fala. Então, se é para ganhar uma coroa que dura para sempre, eu vou correr com disciplina, eu vou correr com entendimento, eu vou correr não como quem corre sem alvo, não como quem luta só para esmurrar o ar. Verso 27, ele fala assim, ó, mas o que eu faço nessa corrida? Eu esmurro o meu corpo, faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado a outros, eu mesmo não venha a ser reprovado ou desclassificado, para usar a linguagem técnica, desclassificado. Ele fala assim, olha, eu então, juntamente com os meus irmãos, porque essa competição não é uns contra os outros, somos todos nós como um só homem, correndo nessa maratona, estamos correndo contra no mínimo 3 adversários, o diabo, o mundo e a nossa própria carne. E eu quero dizer para vocês, dos 3, o pior é você mesmo, irmão. Eu e você somos os nossos piores adversários. Eu e você somos aquele corpo que o apóstolo Paulo diz assim, eu reduzo a escravidão para que ele não me atrapalhe. Se nós não nos submetermos a esse rigoroso treinamento, se nós não trabalharmos a nossa carne, se nós não subjugarmos os nossos sentimentos, as nossas vontades, as nossas inclinações carnais,
nós vamos perder essa corrida. E isso é sério, irmãos. Isso é muito sério. Já estamos nessa corrida. Muito sério. Se nós não trabalharmos disciplina nas nossas vidas, nós vamos perder. Aí Deus não é. É uma corrida de quê? Resistência. Diga, eu estou em uma corrida de resistência. Você já viu nos Jogos Olímpicos a corrida de velocidade mais famosa é a do qual? É a dos 100 metros. Fala 100 metros rasos, né? 100 metros. Você já viu como é que são os atletas? São bombadões, sim ou não? Grossura da perna dos bichos. Desculpa a expressão, os cavalos. Os caras, explosão. Pá! Sim ou não? Mas não é dessa corrida que o apóstolo Paulo está falando. Ele está falando de uma corrida de resistência, está falando da maratona. Já viu os maratonistas, como é que são? Como é que são os maratonistas? Como é que é o corpo dos maratonistas? Tem maratonista aqui? Tem alguém que parece com maratonista? Tem. Irmãos, ó. Por quê? Por quê? Bota uma outra passagem para mim, irmão, por favor. Coloca para mim Hebreus capítulo 12, verso 1. O autor de Hebreus, não sabemos direito quem pode ser, mas o autor de Hebreus vai dizer para nós: tendo nós, todos nós, sido rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, alguns entendem que ele está falando justamente da plateia que está naquela galeria ali, olha, naqueles, como é que fala ali? Nas arquibancadas, não é isso? Como se fosse assim, já viu os estádios gregos, romanos, são inspirados, né? Os atuais são inspirados nos daquela época. E entrava-se nos estádios mesmo, eram estádios mesmo, entravam-se nos estádios, entrava-se nos estádios, e estava, quando eles iam fazer a última volta, todos se levantavam para aplaudir o primeiro que entrava no estádio. E eles aclamavam aquela pessoa e diziam para ele: vai, você vai conseguir. São os metros finais dos 42 quilômetros. E todos aplaudiam e tal. O apóstolo, não sei se o apóstolo Paulo, o autor de Hebreus, diz: portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, essa galera toda, verso 2, ele diz assim: olha, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, corramos com que, irmãos? Perseverança. Não é velocidade, é o quê? Perseverança. Perseverança. Alguém disse certa vez assim: plante um hábito. Plante um hábito e você vai colher um caráter, isso vai marcar a sua vida. É isso mesmo, não é? Plante um hábito, você vai colher um caráter. Não sei quem falou isso. Plante um hábito, você vai colher um caráter. Plante um caráter, você colherá um destino, alguma coisa assim, não me lembro mais. Mas um hábito, algo que você faz cotidianamente. Perseverança. Ele diz: corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. No próximo verso ele vai dizer assim, ó: olhando, tendo os olhos fitos no alvo, que é Jesus. O que ele é para nós? Autor e consumador da nossa fé. Ele dá o exemplo. Ele, pela alegria, podemos dizer aí, pela coroa, o prêmio, a recompensa, pela alegria que lhe estava proposta, suportou
a cruz, as lutas, o sofrimento, suportou a cruz, continua no próprio versículo, desprezando a ignomínia. O que é desprezar? Ele estava sendo envergonhado, ridicularizado. A Bíblia diz, ele era desprezado, mais rejeitado dentre os homens, homem de dores, que sabe o que é padecer, como um de quem os homens esconde o rosto. Você já escondeu o rosto de alguém? Falou, nossa, tio, não quero encontrar. Alguém já escondeu o rosto de você? É bom? Alguém te viu esconder o rosto? Como um de quem os homens esconde o rosto, ele foi desprezado. Dele não fizeram caso. Não fizeram caso. Ele foi oprimido, humilhado. Não abriu a sua boca. Por que ele sofreu tudo isso e perseverou? Porque ele não fez caso, ele não lançou a vergonha, ele desprezou a vergonha, ele não fez consideração pela vergonha, mas agora está sentado à direita do trono de Deus. Você pode dar um aplauso a ele nessa noite? Ele está sentado à direita do trono de Deus, conquistador, 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 conquistador. Irmãos, sabe por que nós não vencemos? Porque nós lançamos, nós fazemos caso. A outra tradução diz assim, ele não fez caso da ignomínia, da vergonha, do vitupério. Sabe por que nós perdemos a corrida? Porque nós ficamos com mimimis nessa corrida. Tudo nos atrapalha, irmãos. Uma dor de dente nos atrapalha. Porque hoje meu pé tá doendo, eu não vou na igreja. Porque acabou a gasolina, eu não vou na igreja. Vai a pé, irmão. A pé. Não tem dinheiro para pegar ônibus, vai a pé. Sabe, a gente deixa as coisas nos atrapalhar. Não está falando só do pecado. Está falando de coisas que nos atrapalham. Não consegue ficar um tempinho na presença de Deus, mas fica 1, 2, 3, 4 horas na internet. Como isso, irmãos? Como? Não consegue ler 2, 3 capítulos todo dia, mas lê baboseira em Facebook, e o que mais que tem? Instagram, WhatsApp, fica lá vendo as besteira, vê a hora, passou. Eu não estou falando que ele está vendo pornografia, não. Pecado, não. Não é só pecado, são coisas que nos atrapalham. Pastor, fiquei lá muito tempo, mas vi umas coisas até boas, tá interessante. Mas e a palavra, irmão? E a comunhão com Deus? E quantas vezes? Você sabe que o maratonista, ele só coloca roupa para não ficar indecente, irmão. Já viu como é que é a roupa do maratonista? Levíssima, é uma pluma. O tênis mais leve possível. Aquele shortinho, irmão, você fala assim, isso é uma pena, qualquer hora o vento passa aí e leva embora. Porque eles não podem ter peso. O que está pesando na minha vida, na sua vida? Um relacionamento não resolvido, uma mágoa, um ressentimento, um problema, uma chateação. O que está sendo peso, irmão? O que está sendo empecilho para nós? Está nos impedindo de correr essa corrida. O que está nos atrapalhando aí? Olha, onde estão os nossos olhos? Irmãos, pastor Vilela, eu, o pastor Eduardo, o pastor Luciano, não sei quais são presbíteros, o pastor Braz, todo mundo aqui, são homens, irmão. Ficar olhando para nós temos a responsabilidade de ser exemplo do rebanho. É responsabilidade, Deus vai nos cobrar isso aí. Mas o meu e o seu alvo não são homens. Enquanto eu sou menino, eu preciso de homens. Eu não vejo Jesus, eu tenho que ver homens, para me espelhar, aprender com eles. Mas nós estamos vendo aí, irmãos, homens de Deus caindo, tropeçando. E aí, vou parar a caminhada por causa disso? Eu vou parar a caminhada por causa disso?
Ah, mas porque aquele homem de Deus que me diz. Então, se ele errou, se ele pecou, que dirá eu então, hein? Então minha vida está até boa. Isso é mentalidade medíocre. É pensarmos baixo demais. O nosso alvo é Cristo. Digo, o meu alvo é Cristo. O apóstolo Paulo diz assim, ó, sejam meus imitadores. Não é porque ele era o bambambam, não. Ele dizia assim, porque eu sou imitador de Jesus. Sabe o que ele estava dizendo? O dia que eu deixar de ser imitador de Jesus, pode parar de me imitar. Ele fala assim, ó, se eu mesmo pregar um outro evangelho, que seja fora daquele que eu já tenho falado para vocês, seja anátema. Então, queridos, nosso alvo é Cristo. Ele é o nosso objetivo, a nossa meta, o nosso propósito. Por que as pessoas saem da igreja? Por que as pessoas saem da igreja? Na igreja tem traição, tem problema, tem chateação. Mas eu pergunto para você, o que Jesus fez por nós, irmãos? O que Jesus fez por nós? Que dia que Jesus nos traiu? Que dia que Ele nos magoou? Que dia que Ele foi injusto conosco? A casa aqui é dele. Você está saindo da casa por causa dele? Porque se for por causa dele, eu quero até saber por que é. Mas se não for por causa dele, irmão, não tem razão. Não tem razão para deixarmos a igreja do Senhor. O pastor Vilela está pegando muito no meu pé. Então vira para ele e fala assim, pastor Vilela, eu vou contigo até a linha de chegada. Pode me engolir. Pode me engolir. Eu estou contigo, não te abandono. Irmãos, nós não podemos deixar a casa de Deus por essas coisas que nos atrapalham, deixar a corrida. Eu pedi, cadê o vídeo? Está preparado? O vídeo? Eu pedi para o Matoso o vídeo. Vou pedir já com tempo, irmãos. Esse agora eu já aprendi a lição. Eu aprendi a lição, mandei direitinho para o Matoso. Aí, nós vamos ver aqui um vídeo. Nós vamos ver um vídeo. Esses irmãos ficam tirando foto da gente. Eu vi que você é engraça, né, irmãos? Esses irmãos são amáveis demais. Eles ficam querendo pegar uma. Eu penso assim, não, meu nariz tampou a cena aqui agora. O vídeo, mas não tem som, volta no começo. Porque eu queria explicar um pouquinho o vídeo, se tiver jeito. Se não tiver jeito. Irmãos, aconteceu agora, alguns dias atrás, na São Silvestre. Você sabe que a São Silvestre não é uma maratona completa, é uma meia maratona, né? Mas olha lá, presta atenção no estilo dos maratonistas. Vamos ver se tem jeito de... Não sei se vai ser o Kleber Machado que vai narrar.
Vai repetir, vamos prestar atenção, quer ver? Daqui a pouco repete. Olha lá, vai passar de novo, quer ver? Tá bom. Obrigado, irmão. Queridos, que isso aqui, esse vídeo nos ensina? O que ele nos ensina? O que ele nos ensina? Não está dando para entender vocês. Duas coisas. Duas coisas. Está falando aqui, olha para trás. Duas coisas que ele nos ensina. Primeiro, nunca desista, porque você ainda pode ser o vencedor. Eu não sei o que você está passando, se tem coisas que estão à sua frente, colocando-se como obstáculo. Não desista, porque você ainda pode ser o vencedor. O seu destino é vencer essa batalha. Você pode conquistar, você pode vencer, mesmo que as pessoas não acreditem, mesmo que ninguém acredite. O Kleber Machado não acreditou, mesmo que as pessoas não acreditem. Talvez todos estão falando assim, não dá para você, o outro já está ganhando, já ganhou lá, já ganhou, mas você não desista. Mas a segunda coisa que esse vídeo nos ensina, irmãos, agora se coloca lá no lugar daquele que está em primeiro lugar. O que Deus está ensinando para nós aqui? Fala para a pessoa que está do teu lado, vigia, irmão. Vigia, irmão, para que ninguém tome a tua coroa. Inverte para você ver. Vigia, tem muitas pessoas que estão assim, pronto, já estou bem, ninguém está orando como eu, conhecendo a palavra, liderando pessoas, vida, já sou líder, e tal, e bababá. Estou pregando melhor do que o pastor. Já expulsei demônio. E já estou bem. Cuidado, irmão. Cuidado. Vigia. Jesus falou que antes de orar para vigiar, vigiai e orai. Então, existe algo querendo roubar a nossa coroa. Nós precisamos ficar atentos. Você viu lá a estrutura do maratonista, irmão? Magrinho. Porque Deus não está interessado na sua força. Escute isso, deixa o Espírito Santo falar isso para você. Deus não está interessado na sua força. Não por força, não por violência. É pelo Espírito de Deus em nós, que gera em nós resistência. Eclesiastes capítulo 9, se não me engano, verso 10 ou 11, diz assim, olha, que não é do forte a vitória, não é do forte, não é daquele que é mais capaz, não é do veloz, não é daquele que corre mais rápido, mas tudo depende da minha e da sua resistência. Não desista, não pare de crer, persevere no Senhor, e Ele concederá a você o prêmio que Ele tem guardado para a minha vida e para a sua vida, em nome de Jesus. Confia nele, persevera nele, insiste, por isso que Ele falou a parábola da viúva impertinente. Ele falou, é uma viúva
qual que é a classe mais insignificante de Israel em termos de direito, já conseguia alguma coisa, era mais debilitada, mais necessitada, era viúva, porque o órfão podia crescer e batalhar, mas a viúva já não tinha ninguém, ela não tem mais filhos, ela não tem marido, ela é mulher numa sociedade que prima pela força masculina, ela é uma viúva, ela não tem ninguém, e ela vai diante de um juiz que é iníquo, requerer a sua causa. Pronto, todo mundo diria para ela: desista, a sua corrida já não tem jeito mais, você não vai vencer. Sabe o que Jesus nos ensinou ali? Ela todos os dias, ela dizia para aquele juiz: olha a minha causa, julga a minha causa, julga a minha causa, julga a minha causa. Ela não tem força, ela não tem advogados, ela não tem dinheiro, ela não tem nada. O que ela tem, pastor Carlinhos? Insistência. Insista, persista, resista. E a Bíblia diz que o juiz falou: eu preciso resolver a causa dessa mulher, porque mesmo que eu sou injusto, nem temo a Deus, não quero saber de Deus, nem tem temor de Deus no meu coração, mas essa mulher não para de encher as minhas paciências. Vou julgar. O Senhor falou: assim Deus fará com você, antes mesmo que você imagine. Deus trará para você a sua causa, a sua vitória. Irmãos, eu tenho mais 4 coroas para falar, mas vamos terminar aqui. Eu acho que Deus já falou muito conosco nessa noite, para nós mastigarmos. Pessoal do louvor, se quiser subir, para nós ruminarmos isso no nosso coração, falar: Deus, o que eu preciso fazer? Há um Estéfanos em jogo, há uma coroa em jogo aqui, olha. Eu preciso batalhar por ela, não posso abrir mão dessa coroa que é incorruptível. É um corpo incorruptível, é uma vida incorruptível que Ele tem para nós. Senhor, o que eu preciso fazer? O que eu preciso fazer na minha vida para que eu não perca essa coroa? Faça uma análise nessa noite, sonda, peça para o Senhor: Deus, sonda o meu coração, como é que eu estou nessa corrida? Quantos viram um filme Mais Que Vencedor? Mais Que Vencedores, né? Alguém viu filme no cinema? Mas poucas mãos, deixa eu ver de novo. Quantos viram um filme Mais Que Vencedor? Deixa eu ver. Poucas mãos. Quando você tiver uma oportunidade, não sei se vai passar agora na internet, quando você tiver uma oportunidade, veja esse filme. Veja esse filme. Eu não vou dar os spoilers não. Mas veja esse filme e você vai ver o que é a força de uma perseverança. Deixa o Espírito Santo falar com você nessa noite, irmão. Deixa Deus falar com o seu coração, ministrar a sua vida. Deixa o Senhor sondar a sua vida aí, olha. Sabe como é que nós estamos nessa corrida? O apóstolo Paulo está dizendo isso para mim e para você. Eu corro o risco de ser desclassificado. Nós corremos o risco de sermos desclassificados. E o pior perigo não é estarmos em segundo lugar, não. O pior perigo é se nós estamos já correndo em primeiro lugar e pensarmos que já está tudo ganho, já está tudo tranquilo. Para com isso, irmão. Para com isso, seja humilde. Fala: Deus, me leva ao primeiro amor, me leva ao primeiro amor, me leva de novo ao primeiro amor. Eu quero estar apaixonado pelo Senhor. Eu quero todos os dias me apaixonar por Ti de novo, me apaixonar por Ti de novo, me apaixonar por Ti de novo.